Né? E a aula de hoje, então, a gente vai começar tirando a dúvida que foi postada pela Vitória, né? É, vamos lá. Eu vou. O Rafael está perguntando se todos os relatórios já foram corrigidos. Não, não foram corrigidos. E teve alguns que eu não sei porquê não foi não foi adicionado PDF. Aí se isso aconteceu, eu mandei uma mensagem para a pessoa que ficou responsável de enviar o relatório, tá bom? É, eu vou desenhar aqui o circuito que a gente vai resolver, né? Então a gente tem aqui tem e aqui tá ligado direto. Então aqui é o ponto A, B, C, D, E. Aqui é R, 2R, 3R e 4R. É esse circuito mesmo, né, ô Vitória, do problema que a gente está lidando, né? Beleza. Então vamos lá. Então o que ele está perguntando? Ele está querendo saber é, é, sobre qual que é. Ah, peraí, deixa eu pôr os épsilons aqui, ó. Que é epsilon, né? A diferença de potencial. Aqui é 2 epsilon, desculpa, 2 epsilon. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber é, entre A e C é 4R. Isso. Entre A e C é 4R. Tá meio estranho aqui o jeito que eu escrevi, né? Deixa eu. 4R. Tá? Beleza. Então ele quer saber qual que é a corrente no entre A e E. Entre A e E. Tá? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou resolver dessa maneira aqui, ó. Eu vou definir a direção da corrente em A e E. Vou supor uma corrente, tá? Eu vou supor uma corrente nessa direção aqui, tá? E eu vou chamar ela de I1, tá bom? Eu vou considerar, então, o nó E. Então, eu tenho um I2 aqui e nessa direção um I3, tá? I2, I3. O que isso me diz? Que I1 tem que ser igual I2 mais I3. Isso na eu estou olhando no ponto E, né? Aquela regra, usando a regra de Kirchhoff, que se eu tenho um nó, as correntes de entrada tem que ser igual às correntes de saída. Tá bom? Beleza.
É, Então vamos lá. É, Eu vou ter que definir outras correntes aqui também. Eu vou ter que definir essa corrente aqui, ó, que é I4, tá? Só para a gente ter aqui. E agora eu vou definir malhas dentro desse circuito que a gente vai usar para fechar esse circuito. Então eu vou tentar usar algumas malhas aqui para ver se a gente consegue substituir o I2 e o I3 de tal maneira que nós consigamos saber o que está acontecendo. Então a primeira malha que eu vou considerar é, eu vou começar de E, tá? Então vai ser E, C, E, C. Eu vou considerar SAE primeiro. Aí eu tenho que definir outra corrente aqui, que é a I5. Então veja que eu tenho várias correntes que eu tenho que definir. Então vamos lá. Se eu estou definindo essas correntes, a diferença de potencial entre esses caras, então eu tenho que, pela lei de Ohm, 3R e 3 mais 4R e 5, isso tem que ser igual a zero. Tá? Então eu tenho o I3 aqui, mas o I5 não me ajuda muito. Mas eu já tenho uma relação entre I5 e I3, né? O que vai nos ajudar aqui, ó. I3 é igual a menos I5. Os R's cortam. E aí vai ficar 4 terços. I5 é 4 terços. Sim. É porque, como tudo era positivo, como tudo é negativo, eu coloquei. É, eu não defini o sinal, mas você está corretíssimo. Se a gente for ao pé da letra, você está certo. Tá? Porque os dois são negativos. Tá? Então tá. Eu achei 3 em relação a I5. Vamos ver outra malha aqui. Vamos fazendo as malhas, né, para a gente ver se a gente consegue substituir algo que só depende das resistências e das diferenças de potenciais. Vamos lá então. Vamos definir outra malha. Eu vou fazer a malha agora. Malha. E, D, C, B, A, E. Então é a malha que é o retângulo. Tá? Então vamos lá. Do jeito que eu defini aqui, então eu tenho mais 2ε menos 2R e 2 menos R e 4. Aí aqui, ó, entre B e A, veja que a corrente está ao contrário da diferença de potencial, né, da força eletromotriz. Então eu vou pôr negativo, menos ε, né?
Beleza, acabou. Isso tem que ser igual a zero. Esse é do ponto E. Eu vou escrever do ponto A também, tá? Porque eu acho que vai nos ajudar. I1 é igual a I4 mais I5. Vamos ver se alguma dessas ajuda. Tá. Se eu isolar, eu consigo isolar I2 e I4. Eu vou isolar I2 aqui. Eu vou isolar I4, que eu acho que tem uma. O I2 com I3 eu consigo da malha EDC. E o I4 eu consigo, tá? Então eu vou escrever assim, ó, I4. Então eu vou isolar I4, tá? Então ficou menos mais epsilon, né? Aqui, ó, epsilon com esse epsilon aqui fica positivo. Quando eu passo para lá fica negativo. E como esse aqui tem o sinal de menos, fica positivo. Sobre R menos 2R e 2. Tá? Então eu tenho I3 e I4. Eu vou pegar outro papel aqui. Não deveria ser menos epsilon zero ali, senhor? Não, é mais porque tem aqui, ó. Tem o menos daqui, ó. Aí eles cancelam quando eu passo para o outro lado. Porque aqui está positivo, tá vendo? Só por causa disso. Tá. Aí vamos ver agora. Agora seria bom a gente achar relações entre I4. A gente achou entre 4 e 2. Entre I5 e 3. Né? Ainda a gente não tem o suficiente para a gente. A gente precisa de mais uma equação para fechar. Vamos pegar a malha. Eu vou fazer todas as malhas. Aí a gente pega a malha E, D, C, E. Então é 2epsilon menos 2R e 2. E aqui é mais 3R e 3. Isso é igual a zero. Aí eu tenho um I2 em relação a I3. Né? Então eu posso deixar tudo em relação a I2, então eu vou isolar o I3. I3 é igual, eu passo para lá, né? Vai ficar 2 terços de 2 menos 2 terços de epsilon sobre R. Aí. E a malha, vamos pegar a CBAC. Então, essa malha vai ser menos R4 menos epsilon. Menos porque a
corrente está ao contrário aqui, né, do resistor. I mais 4R e 5. Isso é igual a zero. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Tá? Esses conjuntos. A gente tem 5 equações e como se fossem 5 incógnitas. Né? Então, eu tenho I3 escrito em I5. Agora vamos ver o que a gente consegue fazer. O que a gente tem que isolar agora? Se eu tenho I2. Tá. I3. Se der para substituir I2 por V sobre 2R? Não. Isso não é verdade. Você tem que fechar a malha. Se a malha não tiver fechada, não tem. Você não consegue fechar a malha sem passar, por exemplo, por esse ou por esses conjuntos. Tá? Então, assim, agora a gente tem que pensar nas equações, quais equações que a gente pega para conseguir saber o I1. E aí agora eu não estou exatamente sabendo qual que é a melhor maneira de fazer, porque a gente tem essa equação, essa equação, essa equação, essa equação, essa equação. Tá vendo? A gente tem 4, 5. A gente tem até uma equação a mais, 6 equações. A gente tem 5 incógnitas, 6 equações. A princípio elas são redundantes, né? Elas têm que dar coisas semelhantes. Então, I1. Deixa eu ver se eu substituir 3 aqui e 5 aqui. Eu vou ficar com I2, aí o I2 fica aqui. Eu tô pensando aqui, gente. A gente Ô, tem que. professor, Diga. uma, uma coisa só que eu Ah, pensei quando eu estava fazendo essa questão, a I3, ela não deveria ser invertida? se ela for invertida, ela vai aparecer como negativa nas minhas contas. Porque pelo menos do jeito que eu vejo, isso aí é como se tivesse
esse 2R em série com 3 outros resistores em paralelo, pelo menos. Assim, não importa. Não importa como que seja, como você Não? define as correntes. Se você definiu errado, ela vai aparecer negativa. Se, Tá bom. e isso é a vantagem da negócio. A Vitória tá falando aqui, ó, isola I4 na I5. Então, aqui, né? Então eu vou isolar I4 aqui, igual a Vitória disse. E deixa tudo em função de I2. I2 a gente tem? A gente não tem. Não, a gente tem só as tensões, né? A gente só tem as tensões. Então, I4 vai ser 4 I5 menos epsilon sobre R. Então, a gente tem I5 e I2 e tem a malha. Qual que é a malha? A E, B, D, C. Ah, tá. Que eu fiz aqui, ó. Tá aqui. Que é essa aqui, né? De baixo. Eu acho que eu bati aqui no. Essa aqui de baixo. Tá, então a gente tem I4 dependendo de I5 e. Tá. E aí o que, que você está propondo fazer? Ficar tudo em função de I2, né? Porque. Mas aqui não fica em função de I2. Aqui fica I5. Tá, I3 é função é da EDC. I3 é função de I2, fato. I3 é função de 2. Ah, tá. Então, entendi o que, que você tá. Tá. Então eu consigo saber I2 em função de I4. I3. Tá. Se eu substituir 1 é igual a I2 mais 2 terços de 2, deixa eu escrever aqui, menos 2 terços de epsilon sobre R. Né? Isso aqui, eu substituí o I3. Aí aqui tudo está dependendo de I2. Aí o I2 agora a gente tem que descobrir ele, né? Eu tenho essa dependência do I4 em relação a I2. Então, e eu tenho o I5 dependendo de I4. Então eu consigo escrever tudo em relação a I2. E aí eu vou ter duas equações só variando I1 e I2, né? É isso. Então tá. Então vamos lá. I1, aí agora pegando o I4. O I4 é epsilon R menos 2R. Espera aí, isso aqui está errado. Não tem esse R aqui não. Esse R sumiu. I2 mais I5. O I5
nós sabemos que é isso aqui. Mas a gente também sabe que o I5 é isso aqui, que depende só de I4. E I4 só depende de I2. Então essa é A1. A2 a gente vai encontrar aqui, que então é o I5. Eu vou pegar essa equação aqui, né? Eu vou cortar os R's aqui e dividir por R. Isso vai dar tudo menos, né? Então vai dar menos epsilon sobre R menos sobre 4R, que tem o 4 aqui, menos I4 sobre 4. E aí eu sei como é que I2 depende. Então eu vou juntar essas coisas, né? Que isso aqui menos isso vai dar 3 quartos. Menos 2 e 2 menos 1 quarto. Aí eu substituí 4 que a gente encontrou aqui, que é epsilon sobre R menos 2 e 2. Então a gente tem essas duas equações agora. Essa aqui, essa aqui e essa aqui, que só depende de 1 e 2, né? Aí agora é juntar os I2 em uma e substituir aqui e isolar I1. Vocês querem que eu termine a conta? Se vocês quiserem, eu termino. Eu acho que o raciocínio já ficou claro o direcionamento do raciocínio. Tá. Então o pessoal está pedindo, eu vou terminar aqui. Tá? Então eu tenho, eu vou escrever aqui, ó, I1 é igual, aí aqui deu 3 5/3 de I2 menos 2/3 de epsilon sobre R, e a outra equação é I1, eu só estou juntando os termos, tá? Escrevendo aqui. Então vai ficar meio de epsilon sobre R menos 4 e 2. Beleza. Isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou isolar I2 aqui. I2 nessa aqui é igual a... Então, se eu dividir por 4 aqui, vai dar 1/8. Então é 1/8 de epsilon sobre R menos I1 sobre 4. Vou pegar isso aqui e substituir aqui. Então, I1 é 5/3 de 1/8 epsilon sobre R menos I1 sobre 4 menos 2/3 de epsilon sobre R. Vamos juntar os termos aqui. Esse termo aqui vai dar 5 sobre 12, né? 5 sobre 12. Mas, então vai dar 12 mais 5
dá 17 sobre 12 e 1 é igual aí aqui, né? Eu vou multiplicar por 8 aqui e por 8 aqui. Então, deu 16. Então, 16 menos 5, 11. 16 menos 5, 11 sobre 24. Epsilon sobre R, né? Aqui eu cancelo. Então fica 1 aqui, 2 aqui. Então, 17 então, e 1 é igual a menos 11 sobre 2 vezes 17 dá 34 epsilon sobre R. Aí. Então, a gente tem isso. Eu também não consegui, né? A Vitória também ajudou aí, então a gente foi colaborativa aí essa solução. Esses circuitos muito complicados é foda mesmo. Vou falar a verdade. Eu tenho bastante dificuldade de fazer essas contas as regras de Kirchhoff. Não é que elas são complicadas, mas essa visualização de o que tem que ser substituído em que para conseguir chegar na resposta é um pouco tricky para mim, sabe? Não é o tipo de raciocínio que eu sou bom. E veja que então eu encontrei aqui o íon negativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu defini ao contrário aqui. Então quer dizer que o íon está na direção trocada. O íon, na verdade, é nessa direção. Tá? O sinal de menos que nos diz isso. Ficou alguma dúvida? Pelo menos o raciocínio, vocês entenderam o que a gente tem que fazer? Né? A ideia das regras de Kirchhoff é a gente montar o sistema com as regras que a gente tem. E quais são essas regras? Que em nós não é igual a esses dois que a gente usou. Eles são a soma das correntes que entram e saem tem que ser nula. Aí geralmente a gente soma as correntes que entram e diminui as correntes que saem, né? Ou faz igual eu geralmente gosto de fazer, que é as correntes que entram do lado esquerdo, as correntes que saem do lado direito da igualdade. E que em qualquer circuito fechado, né, qualquer malha fechada que a gente tem no circuito, nós temos que a diferença de potencial tem que ser nula. Então, se eu fechar um circuito, ele tem que dar zero. Eu fechei um circuito, eu tenho que dar zero. E aí a gente foi montando as equações. Essas equações, geralmente, a gente vai chegar num ponto que a gente consegue encontrar todas as correntes. Porque aqui, ó, se eu encontrei I1, eu posso substituir em qualquer uma dessas duas equações
que eu vou encontrar I2. Aí eu tenho I2 dependendo... Eu tenho o I2 dependendo de 4. Achei 4. Aí eu tenho I5 dependendo de 4 só. Acho I5. E eu tenho I5 dependendo de 3. E aí eu acho I3. Então eu acho todas as correntes. Tá bom? Satisfeita, Vitória? Ficou alguma coisa para trás? A gente resolveu um circuito mais simples na regência, mas veja que por mais que seja assim complicado as contas tal, entendendo as regras de Kirchhoff, você consegue montar o circuito. Nossa, eu não tenho certeza dessa afirmação que você fez, não. Que os resistores só estão em série. Por quê? É muito difícil a gente pensar nesses dois resistores, por exemplo, em paralelo. Tá vendo? Que eles saem e chegam aqui. Mas talvez a malha seja essa aqui, né? Se a gente for olhar. Você pode mandar aqui no chat, tá, Aleph? O seu exercício. Tem outros lá pra cima que eu vou resolver. Aí o seu entra na fila. Parece que sim, né? Porque eu acho que eu tenho essa malha, né? A EDCE. Então elas vão estar em série. O ED, esse aqui, né? Também está em série. E aí eu tenho, acho que é esse aqui, né? Que está em série também. Então se a gente for pensar, se a gente dividir as malhas, parece que todas as resistências estão em série. Mas veja que se eu tiver, por exemplo, que eu troco essa diferença de potencial, por exemplo, de tal forma que a corrente vai ser nessa direção, e eu vou ter isso aqui, esses dois resistores vão estar em paralelo. Então, veja que essa definição de resistores em paralelo, resistores em série, em circuitos que são mais complicados, que a gente tem mais de uma fonte, e a gente tem malhas um pouco complicadas, essa definição de resistores em série e em paralelo, se você jogar diretamente a equação, não necessariamente vai dar certo. Tá? Vai dar certo só se você souber exatamente as direções das correntes. Se você conseguir visualizar exatamente a direção que estão as correntes, aí eu acho que você consegue resolver dessa maneira que você está falando das somas de resistores em série e em paralelo, tá bom? De nada. A próxima questão é da Lohane. Vou pegar aqui uma folha. Ela está falando, ó, qual que é o exercício, tá? Só acertar aqui minha folhinha e pegar mais folhas. Vamos lá. Um raio pode envolver correntes de 10 a quarta, que duram aproximadamente alguns segundos. Suponha que um homem é atingido por um raio e seu corpo tem resistência R. E supondo que ele é formado basicamente de água, de quanto aumentaria a sua temperatura? Considera a temperatura do homem igual a
37 graus, tá? Então vamos lá. Então, o que é esse... Eu vou desenhar um circuito aqui que vai simbolizar o que está acontecendo, tá? Então eu tenho meu raio, tá? Esse aqui é o meu raio, tá? Que gera a corrente, tá? E aí eu tenho a pessoa que nesse problema é uma resistência. Veja que eu sou bastante... a gente acaba sendo bastante pragmático nessas situações, né? Mas aqui eu não sei o epsilon, mas eu sei que ele gera uma corrente I. Né? Beleza. Eu quero saber a energia, né? Então, eu tenho uma energia que vai ser fornecida para o corpo do homem e eu vou esquentar ela, né? Então, ele está considerando que isso eu vou fornecer energia de tal forma que isso vai dar o mc delta T, né? M sendo a massa do corpo, C a capacidade térmica da água e o ΔT é a diferença de temperatura. Então eu tenho que saber a energia, né? Como é que a gente consegue saber a energia nessa situação? Nós podemos saber a potência do sistema, que é IV, mas a gente não tem o V, né? Mas a gente tem o R. Então a gente pode substituir usando a lei de Ohm, que a gente vai ter R e E ao quadrado. Então, o trabalho, né, a energia dissipada na resistência vai ser qual? Vai ser o ΔE, aqui eu vou pôr ΔE, tá? A ΔE sobre ΔT, que é igual a R e ao quadrado. Então nós conseguimos saber que a energia fornecida, né, a energia dissipada do raio nesse intervalo de tempo que o raio acontece, né, que ele deu aqui um T, 10 a menos 5 segundos, a gente tem esse delta. Esse delta aqui é igual à energia. Eu estou considerando que toda a energia que chega no corpo do homem é transformada em energia térmica para variar a temperatura. Então isso é mc. Aí eu vou pôr T final menos T inicial. Eu vou abrir aqui, tá? Só para a gente ter... saber. Então, beleza. Então, o que vai ser a temperatura final do corpo do homenzinho? Então, eu vou jogar aqui para o lado. M e ao quadrado delta T sobre mc menos... aí vai... eu estou passando para lá, então é mais TI. Então, a temperatura final do corpo vai ser essa. Ficou claro para vocês o que eu fiz? Eu peguei a temperatura e falei, ó, toda temperatura vai virar aquecimento, vai virar calor, né, para aquecer o corpo do humano. E aqui o que a gente usa é a potência dissipada numa resistência, né? Aqui é a potência dissipada em qualquer dispositivo, que é o I e o ΔV nesse elemento do circuito, né? Um ΔV do elemento do circuito. Se eu estou falando de uma resistência, essa resistência respeita a lei de Ohm, então eu substituo ΔV por RI. Então eu vou ter que a potência dissipada
em um resistor R ao quadrado aqui. E aqui eu uso, né, porque como eu quero saber a energia, eu uso aqui o T, que foi dado como uma que é o tempo do raio, tá bom? Ficou claro, pessoal? Esse exercício? Esse é um pouco mais simples, né? Bem menos conta. Eu não sei se a Lohane tá aí. O íconezinho dela tá aparecendo sem o fone. Não sei. Ah, tá. Só esperando aqui a Lohane se manifestar se ficou alguma dúvida. Ah, tá. Você conseguiu acompanhar a resolução, tá? Ah, ótimo, ótimo. É porque aqui pra mim tá aparecendo você sem fone, eu não sei se você tá me escutando. Tá? Eu vou fazer. Eu vou resolver agora do que o Rafael propôs. Ah, tá. Ó, então aqui o ícone tá errado pra mim, tá? Então eu vou pegar aqui a do Rafael, tá? Rafael. Então, um capacitor é carregado por uma bateria de 10 volts através de um resistor. O capacitor atinge a diferença de potencial de tantos em tantos segundos. E a gente quer saber a, a resistência do circuito. Tá? O Joaquim, deu errado a resolução da vitória. Tá? Eu posso ter errado alguma coisa, alguma continha aqui, tá? Para chegar nesse número aqui. Depois, eu aconselho depois conferir com calma essas contas seguindo o que eu mencionei. O raciocínio está correto, tá? Aí você tenta seguir o raciocínio. Você pode seguir até. Eu vou disponibilizar o vídeo. Você pode seguir até pelo vídeo depois, acompanhando, fazendo a conta junto, para ver se alguma hora eu, naqueles multiplicações de número, eu fiz alguma coisa errada. Tá? Vamos lá pro do Rafael. Então, esse, Rafael, é um circuito RC carregando. Então, eu vou desenhar aqui. Então, eu tenho uma diferença de potencial, tá? Epsilon. Ele passa por uma resistência e chega num capacitor. Tá? Aqui eu tenho um resistor R, eu tenho um capacitor C. Tá? Como é que a gente resolve esse problema? A lei de Kirchhoff, as regras de Kirchhoff, elas valem para tudo. Para tudo. Inclusive quando nós não temos só resistências e só resistências e só elementos que geram força eletromotriz. Se tem um capacitor, a gente faz a mesma conta, tá? Nós não sabemos que o capacitor ΔV do capacitor não é Q
sobre C, né? Então, vamos usar. Então, se eu estou fechando esse circuito, né, eu tenho uma corrente I aqui, I aqui. Se eu estou fechando esse circuito, eu tenho que a soma desses todos os dispositivos tem que ser zero. Então vamos lá. Então eu tenho epsilon menos RC. Aí agora a gente tem que pensar um pouco. O capacitor, ele está aumentando a diferença de potencial ou ele está diminuindo a diferença de potencial? O que eu quero dizer? Ah, peraí, eu fiz errado aqui, é RI, tá? RI. Vamos pensar. A diferença de potencial, eu vou desenhar aqui, ó, entre A e B. Para um capacitor carregando, se eu passar de A para B, a diferença de potencial aumenta ou diminui? O que vocês acham? Ela está aumentando ou ela está diminuindo? Ela está diminuindo. Porque a gente lembra que essas coisas de potencial, se a gente colocar o Q aqui na frente, a gente tem energia, né? Então, se eu estou carregando o capacitor, eu estou armazenando energia. Então quer dizer que entre A e B eu tenho mais energia em A do que em B. Então a diferença de potencial está caindo. Então, menos Q sobre C. Tá? Isso tem que ser igual a zero. Tá? Beleza. Eu vou substituir aqui dq, o I por deixa eu ver, eu vou substituir. Deixa eu ver. Não. Eu acho melhor aqui, ó. Eu vou pegar aqui, tá? Eu vou pegar isso aqui e eu vou derivar em relação ao tempo. Tá? Eu vou derivar toda a equação em relação ao tempo. Então, o primeiro termo, a diferença de potencial não muda. Aqui, a resistência não muda, mas o I muda. E o C não muda. E quem que é dq dt? É a corrente. Então, isso é igual a zero. Aqui, menos também. Tá? Eu quero encontrar... A primeira coisa que nós temos que saber, né, antes de fazer qualquer coisa, deixa eu ver aqui o que o problema está pedindo. Ele quer saber qual que eu tenho que saber a diferença de potencial em um tempo t. Para eu saber a diferença de potencial no tempo t, no capacitor, eu preciso saber quanto de carga que tem nesse capacitor no tempo t. Então, eu vou resolver essa equação aqui, essa equação diferencial. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar. Então, vai ficar assim, ó. DI sobre I é igual a menos dt 1 sobre RC dt. Tá? E aí aqui eu integro dos dois lados. Tá? Isso aqui vai dar ln de I. E isso aqui vai dar menos t sobre RC. Aí aqui eu vou colocar uma constante, tá? Uma constante A. Tá?
Eu vou jogar o exponencial para cá. Então, esse exponencial vai ser... Aí eu vou chamar de um I0, tá? Exponencial de menos t sobre RC. Esse I0 eu não sei exatamente o que é ainda, tá? Essa é a corrente que eu tenho no tempo igual a zero, né? Se eu jogar aqui, ó, I0, eu tenho que isso aqui é igual a 1, isso aqui é igual a I0, tá? Beleza. Eu calculei a corrente. Se eu calculei a corrente, como é que tá o sistema, tá? O I0 é uma constante. É uma constante qualquer. É uma constante de proporcionalidade. Lembra que quando eu faço as integrais aparece uma constante nelas? Eu juntei elas em A. Aqui eu estou dando um significado para elas nessa equação, que é o seguinte: se eu sei, ele me fala no problema que a carga do capacitor em zero é zero, tá? Se a carga do capacitor é zero, quer dizer que o ΔV em zero do capacitor é igual a zero. Então, eu tenho que isso aqui é I de T é igual a I0. RC. Tá? Eu tenho que, então, a do capacitor é igual a zero. Então, para I de zero, né, eu tenho que isso tem que ser igual a o epsilon sobre R. Né? O epsilon sobre R. Porque a diferença de potencial é só o que está passando pela resistência. O capacitor, quando está descarregado, ele não auxilia, né? Ele não muda a diferença de potencial no instante zero. E isso eu sei que é igual a I0 da minha equação. Então, I de t é igual a epsilon sobre R exponencial de menos t sobre RC. Tá? Aí o que ele me diz? Deixa eu ver aqui. Ele está perguntando. Eu sei a carga do capacitor, eu sei eletro, quer saber a resistência. Tá? Tá. O I de T, eu quero saber a resistência eu quero saber a resistência essa resistência aqui. Então, o ΔV dela, que depende do tempo agora, é igual a R, um I que depende do tempo. E que I que depende do tempo? É esse aqui. Então, o ΔV de T é igual a epsilon, né, exponencial de menos T sobre RC. Ótimo. Faz todo sentido, né? Quando eu tenho
T igual a zero, o capacitor é como se tivesse fechado o circuito, né? O delta V dele é zero. Então, toda a diferença de potência, a queda de diferença de potencial tem que ser no resistor, que é o que eu usei aqui, né? T igual a zero, o delta V igual a epsilon. Esse delta V é o delta V na resistência. E aí ele me fala, se o delta V em um tempo, ele fala lá, o tempo, eu vou chamar esse tempo de T0. Para um tempo T0, a diferença de potencial é um delta V0 lá, que ele me deu. Então tá. Então, se eu fizer delta V0 é igual a epsilon exponencial de menos T0 sobre RC. Eu vou jogar isso para cá e fazer ln dos dois lados. Então, ln de delta V0 sobre epsilon é igual a menos T0 sobre RC. É isso. Então, eu vou jogar o R para cá. Então, menos T0 sobre C é igual a 1 sobre ln de delta V0 sobre epsilon. E é essa a solução. Tá? Ah, professor, mas a resistência está dando negativa. Não, não tá. Pensa o seguinte, ó. Aqui é negativo. Mas vamos olhar o ln. Esse ln é delta V0 sobre epsilon. Se você olhar a equação aqui, ó, o valor máximo, esse exponencial, é algum número menor do que 1, sempre. Tá vendo? Menor do que 1 sempre. Porque é uma exponencial negativa e o tempo aqui é positivo. Então isso é sempre negativo. Então, o ln aqui, o que está dentro do ln é um número menor do que 1. Se um número é menor do que 1, ln é negativo também. Então é menos T0 sobre C, ln de algo negativo. Se você quiser, você pode... deixa eu pegar uma folha aqui. Né? Você pode fazer isso aqui, ó, que o ln, que o R é menos T0 sobre epsilon 0, 1 sobre ln de delta V0 sobre epsilon 0 a menos 1. Eu peguei o menos 1 aqui e elevei, né? Usando as regras do logaritmo. Então, esse é T0 sobre epsilon 0, 1 sobre ln de epsilon sobre delta V0. Aí dá certo. Aí aqui, ó. A resposta positiva. Aqui, agora o ln é positivo. Rafael, ficou claro? Lembra que o experimento 2 ele é a descarga de um capacitor numa resistência. Né? Tem uma lição lá diretamente relacionada aos resistores, a essa diferença de potencial, né? Como que varia com o tempo, como é que a corrente varia no tempo, essas coisas. No caso lá, a gente está medindo a diferença de potencial. É como se fosse essa equação aqui, ó, que a gente está medindo. Professor, Diga. eu não entendi muito bem uma coisa. Tipo,
O epsilon e o V não são meio que a mesma coisa? Não. O epsilon aqui a gente está falando de duas propriedades distintas. Ué, cadê a folha que eu fiz o desenho, gente? Peraí, deixa eu encontrar aqui. Ué, ela. Deixa eu fazer bagunça aqui, ó. Aqui, ó. O epsilon, tá? Geralmente é o que a gente chama de força eletromotriz, né? É o que está fornecendo, o que mantém a diferença de potencial no circuito. Mas veja aqui que nós temos duas quedas de potencial na resistência. E quem que é essa queda de potencial na resistência? O ΔV na resistência é RI, pela lei de Ohm. E o da capacitor, né? A gente também tem uma diferença de potencial do capacitor, que é o quê? Essa aqui. Então, quando eu escrevo isso aqui, o que eu estou escrevendo é que a força eletromotriz, né? A diferença de potencial gerada pela minha força eletromotriz é igual à queda de potencial nesses dois elementos do circuito, nesses dois dispositivos, que é a resistência, que é o ΔV, aqui eu vou chamar R, né? E a diferença de potencial no capacitor, que é ΔVC. Ah, desculpa. Quando eu uso a lei de Kirchhoff aqui, a diferença de potencial gerada pela força eletromotriz, mantida aqui pela força eletromotriz, é igual à diferença de potencial, a queda de diferença de potencial na resistência, e a queda da diferença de potencial no capacitor. Quando eu escrevo aqui, ó, epsilon menos RI menos Q sobre C, o que eu estou falando é epsilon menos o ΔV da resistência menos o ΔV do capacitor. Lembra que a gente pode ter diferenças de potenciais entre diferentes pontos do circuito. Dependendo de onde que a gente está lidando, essas diferenças de potencial são diferentes. Quando eu faço a conta aqui, ó, eu estou considerando o ΔV da resistência, como que ele varia no tempo. Como a corrente varia no tempo, o ΔV varia no tempo também, né? Pela lei de Ohm aqui, ó. Ficou claro agora, Joaquim? Ficou sim, professor. Tá. Eu só ainda não peguei muito bem como é que aconteceu a última parte. Essa aqui, Que tu chegou tu chegou na na expressão resistência. final. Na resistência? Isso aí, professor. Tá. O que eu fiz? Eu peguei aqui e escrevi a equação, né, da variação do potencial no resistor pelo tempo. É dado por isso aqui, tá? Isso aqui é o que eu tenho. Aí o que o problema me dá? Ele me fala que para um tempo t0, eu tenho uma diferença de potencial V0. Então o que eu faço? Eu jogo tanto o delta V0 aqui e eu substituo T0 por aqui, porque eu sei que essa relação tem que ser respeitada. Então delta V0, né? Se eu substituir aqui, isso é igual a diferença de potencial no resistor no tempo T0.
Então esse ΔV0 e T0 são números. Aqui são relações de proporcionalidade. É uma função, né? A diferença de potencial é função do tempo. Tá? Então, nós temos isso aqui. Agora ficou mais claro essa substituição? Sim, professor. Só termina de explicar daí a parte do que tu chega no LN, por favor. Aí o que eu fiz foi. O que eu fiz foi simplesmente. Tá vendo a exponencial aqui? Eu só joguei ln dos dois lados. Então, o ΔV0 sobre epsilon vai ficar ln. Mas o ln de uma exponencial é a. Então, é como se fosse ln de exponencial de a. Isso é igual a a. Isso que eu usei. Tá bom? Entendi, professor. Eu pus ln dos dois lados. Quando vocês fizerem o experimento 2, se vocês estiverem com dificuldade nessa parte, olhem as lições. As lições disponibilizadas. Elas explicam esses detalhes, tá bom? Deixa eu beber uma aguinha aqui, que aí eu vou fazer o exercício que o Aleph pediu, tá bom? Vamos lá. O que a gente está lidando aqui? Então eu tenho uma bateria descarregada e ela é carregada conectando a outra bateria com cabos, como mostrado na figura. Aleph, você tem qual que é o exercício na lista? Que aí para eu conseguir olhar o desenho? Eu acho. É o 7. Deixa eu ver se é. É esse desenho aqui, ó. Aí olha aqui, ó. Eu acho que a gente tem uma resistência aqui, aí tem uma bateria aqui, aí tá aqui, aí tem outra aqui e tem um. É esse aqui? O 6 e o 7 são o mesmo desenho. É esse aqui desenho, não é? Ótimo, ótimo, ótimo. Então eu vou chamar aqui só para R1, R2, R3, Epsilon 1, Epsilon 2. Tá? Aí, beleza. A gente ligou as baterias nesse circuito e aí a gente está carregando ela. A resistência na bateria carregada, cuja tensão é V1, R1. A bateria descarregada, cuja tensão é V2, é R2. No arranque é R1. Qual a corrente no arranque? Tá. Então o que a gente está fazendo aqui? Esse exercício também é um exercício que a gente tem que resolver por lei de Kirchhoff. Tá? Então, para a gente resolver por lei de Kirchhoff, eu vou definir os nós. A, B, C, D. Tá? Eu vou colocar um nó aqui. F.
Tá? E o que eu quero saber? Eu quero saber a qual que é a arranque, então. Qual a corrente no arranque? Então eu quero saber a corrente aqui, ó. Eu vou chamar ela de I0, tá? Vamos lá, vamos pegar essas, vamos fazer do jeito bonitinho aqui, né? Então eu vou chamar esse de I1 e eu vou chamar esse de I2, tá? Pera aí que é só até aqui, I2. Eu não sei se está ficando bonitinho aqui. Então, pela o nó D, eu vou pegar o nó D. Eu tenho que I1 mais I2 é igual a I0, tá? Vamos pegar agora as malhas, tá? Vamos pegar agora as malhas. Eu vou pegar a malha. Vamos pegar só a malha que passa por esse aqui, né? Que é a malha B, D, E, F, B. Então isso vai dar ε2 menos I2 R2 menos I0. Eu vou chamar esse R de arranque só para ficar igual às correntes de zero também. R0. Isso tem que ser igual a zero. Tá? Aqui é legal que a gente já pode encontrar o I2 em relação a I0, que ajuda bastante, né, para a gente encontrar o que tem. Então eu vou já escrever aqui, tá? O I2 vai ser igual ε2 sobre R2 menos I0 R0 sobre R2. Aí agora vamos pegar a malha A, C, D, E, F, B, A. Então é a malha maior aqui, tá? Então essa malha é ε1 menos R1 I1, aí passa aqui direto, menos R0 I0. Isso é igual a zero. Veja que nesse circuito é bem mais simples, né, do que o outro, porque é fácil visualizar quais que são as resistências do circuito, né? A direção das correntes no circuito. Então, eu vou escrever aqui o I1. Aqui não está aparecendo mais. Então eu vou pegar outra folha e escrever as três equações aqui que a gente tem. Então a gente tem essa equação, a gente tem a outra equação que é I2 ε2 sobre R2 menos I0 R0 sobre R2 e a equação que a gente fez agora, né, que é I1 ε1 sobre R1 menos I0 R0 sobre R1. Então, nós temos isso aqui. Agora é só substituir.
Vamos substituir, né? O I1 epsilon R1 menos I0 R0 sobre R1. O I2 é mais epsilon 2 sobre R2 menos I0 R0 sobre R2. Isso aqui é igual a I0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar tudo que é I0 de um lado e tudo que que não tem I0 do outro. Então, epsilon 1 sobre R1 mais epsilon 2 sobre R2 é igual, aí vai ficar I0 1 mais R0 sobre R1 mais R0 sobre R2. Então, I0 é igual a epsilon sobre R1 mais epsilon 2 sobre R2 vezes, aí eu vou escrever assim, ó, R0 sobre R1 R0 sobre R2 a menos 1. Então, isso aqui. Tá? Novamente, veja que não é tão direto a gente ver a relação de soma resistores em série, resistores em paralelo. Aqui parece que o R1 e o R2 estão em paralelo, tá vendo? Mas tem um termo aqui de E1 e E2 que é diferente. E aqui tem esse outro termo extra aqui, né? Dividindo tudo isso que não necessariamente está vindo de alguma coisa. Então, quando esses circuitos tiverem mais de uma fonte, mais de uma fonte, não é tão claro direção de corrente, não é tão claro se as resistências estão em série ou em paralelo. Lei de Kirchhoff. O negócio é, se eu te pedir a corrente, você vai me dizer em qual direção tá. Então, de A a B, de B a A, e você vai me dar um módulo da resistência. Né? Por exemplo, deixa eu pegar o desenho aqui. Oh, meu Deus, eu já fiz bagunça de novo. Ó. Aqui. Ó. Nunca sei onde que eu ponho. Então, por exemplo, você vai me falar se a corrente está de E para F ou se está de F para E. E o módulo, beleza, você calculou aqui. Tá? Mas o erro da direção é menor, eu acho menor do que nessa situação. Ele é menos crítico do que outros erros, por exemplo, erro de força de Coulomb. Esse eu acho mais complicado, porque você não saber se se as cargas estão se atraindo ou se repelindo, né? Muda muito a dinâmica. Aqui não muda tanto, né? As coisas. Por exemplo, a energia, a potência dissipada vai ser a mesma. Todas essas relações vão ser a mesma, né? Esses resistores, eles não, se a corrente está passando em uma direção ou na outra, não tem diferença, né? Porque a gente está considerando resistores ômicos. Beleza? Ficou claro para você, Aleph? E para os outros que estão também acompanhando aí?
e não sei se eu estou pronunciando seu nome certo também. Ah, que bom. Bom. Então, assim, o que eu. 11h35. A gente passou pelos principais pontos que eu gostaria de falar com vocês, né? Que foi os circuitos, Late Kirchhoff, essas coisas. Tá. A única coisa que eu queria mencionar para vocês, tá? Que talvez eu acho que vale a pena a gente fazer um exercício aqui para finalizar, se vocês não tiverem um, é sobre densidade de corrente, para gente que a gente fez exercícios de circuito RC que tem corrente variável, né? A gente se concentrou muito na parte de circuitos. Eu queria fazer um de densidade de corrente com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum exercício de densidade de corrente, eu posso resolver. Ou então eu vou propor um aqui para vocês, para a gente resolver juntos. Vitória ia falar alguma coisa? Desistiu? Tem algum que você queira fazer que é pra gente também? Tá. O exercício que você pediu, alguma coisa, o Joaquim falou que a resposta deu errada, né? Parece que eu errei alguma conta nela, no meio aí dos exercícios, da quantidade de conta que foi feita. Talvez. Tá, vamos voltar para a questão do Rafael. Você pode. Deixa eu voltar aqui o desenho. Ah, aqui. Diga. Então, professor, bem lá no final, quando tu chega na expressão final, da, ela ainda depende do delta V, certo? Aqui. Como é que eu consigo achar esse delta V? Esse Se, delta se V não foi é dado. dado. Esse delta V foi dado. Não, do jeito que a questão foi enunciada, tem que ser dado. Então a gente. Ou você tem a resistência, e aí você vai calcular o delta V a partir da equação. Então deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Ou você vai ter aqui, ó, nessa equação aqui, ou você vai ter a resistência, aí ele vai tirar o T0 e você consegue calcular a diferença de potencial. Nessa situação ele deu o T0 e a diferença de potencial. E qual que é a nossa incógnita nessa equação? O R. Tá? Eu não entendi, professor. Ó, se eu tenho essa equação, que é uma dependência da diferença de potencial do resistor em relação ao tempo nesse circuito, que aqui a gente vê uma dependência tanto da resistência quanto da capacitância e da diferença de potencial gerado pela força eletromotriz.
Eu não consigo, se eu te der, por exemplo, eu consigo te dar o tempo e se eu te der todos os elementos dos dispositivos, o epsilon, o r e o c, eu posso te dar o tempo que você consegue calcular a diferença de potencial. Eu consigo te dar o potencial, a diferença de potencial, e você consegue me falar qual tempo que aquilo está. Tá? No caso, ele te deu, nesse exercício, ele te dá a diferença de potencial e o T0. E a incógnita é o R. Então a diferença de potencial, no caso, no enunciado, é aquela parte do capacitor atinge uma diferença X. Isso, exato, exato. Isso, isso. Eu não entendi muito bem como que tá funcionando, tipo, como que essa diferença vai ser a diferença após o O resistor. resistor tá. Lei de Kirchhoff. Esse delta V0, ó, o delta V da resistência, ele é o delta V. Peraí. Lembra que, pela lei de Kirchhoff, epsilon menos o delta V da resistência menos o delta V do capacitor tem que ser zero. Então, aquele delta V do capacitor vai ser o aqui eu estou jogando para lá, vai ser epsilon menos delta VC. Tá? Isso vale para qualquer tempo. Tá? Isso vale para qualquer tempo. Independente. Então se o delta V na expressão final lá do R igual a T sobre epsilon, etc. Então esse delta V ele vai ser epsilon menos o V0. O V desse capacitor. Isso, exato. Isso mesmo. Certo. Isso. Agora eu entendi. Isso eu não sei se. Isso eu não deixei claro na resolução. Porque eu estou calculando o V0 da resistência. E o que foi dado no problema foi o ΔV do capacitor. Tá bom? Eles não são o mesmo, mas a soma deles tem que ser igual ao epsilon. Tá? Sim, agora eu consegui entender tudo, professor. Obrigado. Nada. Tem um exercício que é bem legal, vou tentar fazer rápido para a gente não se perder aqui. Que é o seguinte: a gente calculou que a resistência de um fio é ρ L sobre A. Tá? Isso aqui só vale para o fio. Se a gente tiver correntes de outra maneira, nós precisamos calcular de outra maneira essa resistência. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Suponha que eu tenho duas esferas. Tá? E elas têm uma diferença de potencial VA, VB, com raio A, raio B. Tá? E isso vai gerar uma corrente I entre a esfera inferior com a esfera de fora. Tá?
Então é como se fosse uma esfera condutora com um buraco. E eu tenho isso aqui. Eu vou ter uma corrente aqui. E aí eu quero saber de vocês qual que é a resistência disso. Qual que é a resistência desse sistema. Veja que eu não tenho L. Que área é essa? Então fica um pouco complicado. Então o que a gente faz? A gente usa, tá? A gente consegue resolver a resistência desse problema usando a lei de Ohm, J igual. Peraí. Rho. Eu escrevi certo? É isso mesmo, não é? Eu não sei se o Rho está do jeito certo, né, nessa equação. Eu acho que o Rho é do outro lado, não. É isso. É igual a Rho J. Porque esse vira o ΔV e esse vira a corrente. Isso. Beleza. Então vamos fazer essa equação aqui. Vamos resolver esse problema. Quem que é o J? O J é I sobre a área. Que área? Que área? Essa área aqui, ó. Uma área aqui qualquer, né? Desse sistema. Então, isso vai me dar o I sobre 4π R ao quadrado. Então eu tenho que o meu campo elétrico é ρ I sobre 4π R ao quadrado na direção R. Tá? Então aqui eu já tenho I de um lado. Agora eu preciso do ΔV do outro lado. Ótimo. Eu sei calcular a diferença de potencial usando dl entre A e B. Esse dl vai ser, né, o dl vai ser algo que vai ligar a superfície inferior a interna à externa. Então eu tenho que meu ΔV, tá, vai ser ρI sobre 4π integral de A a B dr sobre R ao quadrado. O que isso dá? Isso vai dar ρ sobre 4π 1 sobre A, eu esqueci o menos aqui, né? 1 sobre A menos 1 sobre B vezes I. Isso aqui é a resistência. Tá? Esse termo aqui, ó, é a resistência nessa situação. ΔV proporcional à corrente. O que é a constante de proporcionalidade é a resistência. Então veja que para diferentes problemas que têm geometrias diferentes, essa resistência pode mudar. Tá bom? Então, essa resistência aqui, ρL sobre A, isso só vale para um fio. Isso não vale para outras estruturas. Tá? E aí a lei de Ohm, usada dessa maneira aqui, ó, nos auxilia a fazer essa conta. Ficou claro para vocês? Essa estrutura que não necessariamente
a, a, a lei, a resistência na lei de Ohm vai ser isso? Ela pode ser outras coisas? Ah, tá. Ficou claro para vocês que a resistência ela não é só isso. Isso aqui é para um fio, esse ρL sobre A. Para outras geometrias de problema, a gente vai ter outras formas da resistência. Por exemplo, nesse caso aqui é isso aqui, é o ρ sobre 4π, 1 sobre A menos 1 sobre B. Qual? Esse R0? Esse R aqui? Porque esse ρ é a resistividade. É a constante de proporcionalidade entre na lei de Ohm. É a resistividade. Então esse ρ é, a resistividade do material. Então veja que, independente da geometria, a resistência é proporcional à resistividade, né? E aí o L sobre A é a parte que depende da geometria do problema. Aqui no fio é L sobre A, na esfera ele vai ser 1 sobre 4π, 1 sobre A menos 1 sobre B. Tá? Só para vocês terem ideia dessa possibilidade de a gente ter outras possibilidades. Aí que tá o problema. Isso aqui, esse ρ não é a densidade, esse ρ é a resistividade. A gente não tem densidade de corrente, não tem densidade de cargas aí. É aquelas nomenclaturas malucas que eu disse. Eu até mencionei para vocês tomarem cuidado. Eu acho que o livro também menciona. Tomem cuidado para vocês saberem se o ρ que vocês estão usando, é o ρ da densidade de cargas ou se é o ρ da resistividade, porque os dois usam ρ. Muitas vezes eu gosto de usar ρ0 aqui para simbolizar a resistividade. Eu acabei não usando nos nossos problemas. Tá? É isso. Tá? Lembre-se que a densidade corrente, né, é um campo vetorial que depende da corrente. Tem alguns exercícios sobre isso, que a corrente é o fluxo da densidade corrente.
Então você consegue saber a corrente a partir da densidade de corrente e vice-versa. Tá bom? No mais é isso, pessoal. Tenha um bom dia e nos encontramos na terça. Se tiverem mais dúvidas, usem o fórum, que a gente vai tentar responder assim que possível. Valeu, pessoal. Bom final de semana para vocês também. E eu acredito que até semana que vem eu corrija os relatórios. Todos.